gente, tô aqui no meu escritório de plantas. Tomara que não esteja muito vento aí pra vocês. Eu comecei a gravar o vlog cedo pra vocês, mas precisei sair, resolver umas coisas aí. Tanto é que vocês já viram que já tem cozinha limpa, quer dizer que é depois do almoço. Aí eu vim aqui, já arrumei até uma mesa, uma banqueta pra sentar, porque a coluna grita, né? Pois é. Aí eu ganhei umas mudinhas de várias plantinhas aqui. Tem umas suculentinhas que eu comprei também, vou mostrar pra vocês elas. Vou aproveitar pra arrumar os vasinhos, sabe? Aproveitar e plantar. Então, meu momento terapêutico agora, né? Dizem que não é terapia cuidar de plantas, né? Mas, gente, cuidem de plantas porque é muito terapêutico. Isso ajuda a gente muito. Tô devendo pra vocês um tour na casinha. Vocês estão balangando um pouco aí, né? Pois é, vocês estão grudados na minha janela, tá? Porque o tripé mesmo não dá pra mim pôr aqui por causa do bastante vento. Quando eu estiver mexendo com as coisas aqui, arrumando os vasos, vou deixar vocês em time-lapse, tá? Pra justamente não ficar batendo muito vento, dando muito barulho aí pra vocês. Por enquanto, deixa eu ver, aí tô devendo pra vocês o tour na casinha verde, tá bom? Então tem uma novidade muito legal pra falar pra vocês, que vocês lembram que num dos últimos vídeos eu mostrei que a gente tinha instalado uma bomba aqui pra poder dar pressão e vir mais água aqui pra casa, né? Deu super certo a bomba, muito obrigada pelas dicas que vocês deram. E então eu tô tendo água novamente aqui nessa casa, coisa que já fazia bastante tempo que eu tava com bem pouca água, sabe? E assim, dava pra fazer as coisas, só claro, né, gente, não tinha como eu colocar um molhador, não tinha como eu ter mais plantas, mais coisas assim, porque eu não podia usar uma mangueira, né? Então eu tinha água e não tinha ao mesmo tempo. Mas agora tudo se resolveu esse problema. Até ganhei uma mangueira linda ali, laranjada. Daquelas bem boa mesmo, pra poder arrastar e molhar tudo. E foi muito bom, porque eu já vi a diferença na casinha verde aqui, que eu agrupei todas as minhas plantas lá dentro de casa. Até vocês pediram pra fazer um tour. Como é que tá lá dentro de casa, com as minhas plantinhas, né? Que vocês sempre acompanharam, eu sempre tive muito planta dentro de casa. Lá dentro de casa, gente, tem uma planta. Uma exatamente em cima da mesa somente. Tirei todas de lá. Eu tive uma fase não muito legal, que eu não consegui estar cuidando, e o que eu cuidei eu não cuidei tão bem. Então, assim, coisa que acontece, plantas são seres vivos, né? Então elas dão aquela caída, daí a falta de água e o desânimo também foi juntando tudo, e daí o resultado é que eu perdi muita planta. Então, para me auxiliar aqui, eu ainda estava sem essa água. O que eu fiz? Eu trouxe tudo para a casinha verde. Essa casinha aqui que vocês veem aqui, tá? Que início era para ser somente um orquidário, mas assim, era uma casa gigante para meia dúzia de orquídeas, porque eu não tinha tantas orquídeas assim, não tenho ainda tantas orquídeas, quero, mas ainda não tenho. Então eu resolvi de fazer uma casinha verde, colocar todas as plantas ali que eu tinha para agrupar elas e facilitar para mim estar molhando e cuidando delas ali, né? E agora com a mangueira novamente funcionando, dá pra gente ver que fica mais fácil o trabalho. Elas estão muito mais bonitas, né? Porque daí você consegue dar aquele banho gostoso que a planta gosta mesmo de mangueira. Aqui a gente tem poço... Eita, que tá balangando? Aqui a gente tem poço artesiano, né? Então é uma água bem pura, bem boa, que nem água de chuva, né? Então aí as plantas estão coisa mais linda. Eu vou fazer esse tour pra vocês. Tá bem bonitinha lá, dava até pra fazer hoje esse tour. Mas eu vou plantar esses aqui, levar pra lá, daí eu faço um tour. Também hoje vocês estão vendo que com esse vento também não fica legal. Tem um sol bem gostoso, porém esse vento... Tá gostoso o vento também, só que assim, não dá pra você falar e fazer um tour bacana, tá? Aqui vocês estão vendo aqui são as arvorezinhas, né, que eu trouxe lá do evento que a gente foi lá, da exposição, né, do agronegócio, lá da feira. Então já plantei todas aqui, em breve elas vão lá pra chacrinha, tá? Eu deixei elas aqui num lugar maiorzinho, que elas estavam naqueles tubetes, né? Então num vasinho maior aqui, pra em breve elas irem pra lá. E aqui também são mudas de pitaia, são 2 mudas de cada cor de pitaia. São 3 cores, eu conheço 3 cores. Então a pessoa que me deu, ela tem uma de cada cor, ela me deu um pedaço do cacto, né? E eu cortei e fiz 2 mudas de cada um. Então eu tenho 2 mudas de cada cor de pitaia também para crescer aqui, ficar bem bonito para levar para plantar lá na chacrinha. Vou mostrar para vocês primeiro as suculentas que eu comprei, tá? Que vocês estão vendo que elas estão até no papelzinho. Paguei tão baratinho de ser suculenta, eu nem ia pegar suculenta. E daí eu fui no mercado para ver outras coisas, daí eu vi, tava R$2,99 cada uma, daí eu trouxe. Que eu já tive dessas aqui, mas as minhas morreram.
Essa aqui são iguais, ó. É uma suculentinha que ela é de sombra. Não me peçam um nome científico, porque as suculentas, pra mim tudo é suculenta, porque os nomes técnicos dela são todos muito difíceis e eu não consigo decorar. Então são suculentas. Essa aqui eu sei que ela é mais pra sombra. Então eu vou mudar hoje. Eu trouxe dois. Trouxe dois também, gente, dessa daqui, que esse é o seu nome, que é a orelha de Shrek, né? Então que eu também perdi as minhas, né? As cochonilhas devoraram as minhas. Aí eu trouxe duas. Aí essa daqui parece parece uma florzinha de pedra. Olha, ela é bem linda. Também bem miudinha, né? Pelo preço elas são pequenininhas, né? E essa daqui também, essa aqui eu não tinha. Essa aqui eu já tive, ela era maior. E essa daqui também morreu de cochonilha. E daí eu trouxe. E dessas mudinhas são legais, são R$3, super baratinho. E a gente planta e fica vendo desenvolver da suculenta ali, é legal, né? Até quando eu peguei, eu pensei em fazer um arranjo bonito, cheio de pedrinha, todo bonito, né? Mas daí eu já tinha usado os vasos que eu tinha aqui em casa que daria pra fazer isso. Então eu vou plantar elas num vasinho normal. Aí pode ser que depois mais pra frente faça um arranjo. Lembrando vocês que as minhas plantas estão todas aglomeradas ali, mas que depois elas vão ser distribuídas lá na chácara, vai ser bem ajeitadinho, bem legal. Aí, deixa eu mostrar essas mudas aqui, pra mim colocar aqui e prender. Eu não sei bem certo o nome. Essas aqui são aquelas trepadeiras, né, que caem. Essa aqui, muita gente conhece como jiboia, mas eu já aprendi que ela não é jiboia. São mudas bem pequenas, tá? Eu não queria estragar os vasos. Essas mudas vieram da minha sogra. Vamos esperar o vento. Essas mudas são da casa da minha sogra. E então dei pra não estragar os vasos dela, é claro. Aí eu então cortei mudas pequenininhas de onde não estragaria os vasos dela pra fazer. Tanto é que ela tem isso aqui como jiboia e realmente ele é um filodendro. Que tem um nome, acho que é filodendro limão por causa desse rajadinho aqui. Mas ela é linda, maravilhosa. Aí essa daqui também. Essa é uma jiboia prateada que eles falam. Essa aqui veio 4 galinhos. Ela é muito linda, tem uma folha muito bonita também. Essas plantas pegam de galho, né? Super fácil. Então vamos plantá-las e aguardar pra gente visualizar os vasos prontos já lá na frente, né? Eu passei repelente nas pernas, esqueci dos braços. E mesmo com uma quantidade grande de vento, tem borrachudo, eles mordem a gente. São aqueles mosquitinhos que mordem a gente, eles adoram um cotovelo. Aí outra que eu não sei o nome dessa daqui. Essa aqui quebrou a folhinha. Essa aqui eu não sei o nome dela. Mas ela fica a coisa mais linda. O vaso da minha sogra tá todo fechadinho já, essa daqui. E ela dá uma florzinha branca bem miudinha, gente. Coisa mais gracinha. Aí então eu trouxe esses aqui também. Vou arrumar os galhos, né? Pra ficar menor, pra plantar também. Aí vocês vão ver. E vamos imaginar já um vaso bonitão, né? Agora eu vou plantar em vasos menores, porque não necessita ter um vaso tão grande pra plantar. Eu não tenho. Mas depois, conforme elas forem crescendo e o vaso já estiver muito apertado, a gente só muda para um vaso maior e elas continuam se desenvolvendo. Então aqui são 3 qualidades. Aí eu até peguei um pote dela emprestado. Ela falou, eu falei que depois eu ia lá devolver o pote para ela. Ela falou, não, se quiser plantar no pote também pode plantar. Então vamos ver se eu não tiver vaso suficiente, eu vou plantar no pote dela. Essa daqui também é uma folhagem muito bonita. Ó, linda, linda, linda. Eu já tive dessa aqui em casa também e perdi. Até tem que tirar essa folha aqui, porque ela tá feia. E como a gente vai fazer uma muda de um vaso novo, a gente tira as folhas que não tão legais, que elas, senão elas ficam roubando a energia, né, da planta. Essa folhagem é muito bonita, ó, e aqui já vem vindo outra folha. Esse aqui só plantar também, bem tranquilo. Essa daqui eu trouxe, essas aqui são 3 cores, eu não lembro o nome dela, mas essa aqui tem 3 tipos de cor. Eu tenho as 2 outras cores e essa daqui é uma muda que era de um pé meu, aqui que ela levou e que ela tem lá. Mas o meu desse que morreu porque ele pegou um olho de geada e a geada cozinhou o pé, que não salvou nada. E só salvou o que a minha sogra tinha levado, um galinho que tinha quebrado, que ela levou lá e fez o vaso dela. E hoje aqui tá aqui a minha recompensa, deu uma muda pra ela aquela vez e agora ela tá me dando uma mudinha também. Tanto é que veio o galho bem grande assim, aí eu vou... Ai, vento, colabora. Eu vou plantar só o galho também, ó, porque ele tava grudado aqui. Eu cortei, porque senão ia ficar muito estranho se eu plantar assim, né? Então eu vou plantar assim, bem bonitinho no vaso. E esse aqui eu também vou plantar num vaso, porque daqui vai vir novos brotos. A gente vai ter outro pezinho. Esse aqui
essa daqui... Ai, isso aqui embolou, peraí. Essa aqui também é a coisa mais linda, o vaso dela tá muito bonito. E esse aqui são galhos que saíram na parte de baixo do vaso já. Então em cima tava tão cheio e já saiu na parte de baixo. Não sei como chama o nome, tem uma florzinha muito bonitinha também. Tem mais galinhos aqui, então eu também vou cortar e vou arrumar, vou plantar. Fica a coisa mais lindinha esse vaso. E aqui também veio uma pequena muda, coitada, tá bem judiada a muda. Mas é de um galho que quebrou da flor de cera dela. Daí quebrou um galho maior, né, um pedacinho maior, nós cortamos em dois. Ela fez uma mudinha a mais pra ela e eu trouxe essa daqui pra tentar ver se vai dar certo também, né? Flor de cera é lindo, né? Então vamos plantar esse pedacinho de flor de cera aqui e vamos ver no que vai dar. Outra plantinha que eu trouxe é esse aqui, que também acho que se enquadra nas suculentas, porque não é espinhos aqui que ela tem. Eu não sei se é da família da aloe vera, esse daqui, ó, mas é muito bonito. O vaso da minha sogra tá a coisa mais linda, lota gigante. Aí eu peguei e trouxe um também pra mim tentar plantar aqui, pra ver o que dá. E esse daqui, gente, é da família da aloe vera. A aloe vera é babosa, né? Então, mas eu não sei qual tipo de aloe vera que é. Mas eu trouxe duas mudas. Eu não quero que voem minhas mudinhas. Pra colocar no vaso, pra fazer um vaso bem bonito, assim. Isso aqui também reproduz bastante, coisa mais linda. Se você plantar no chão, então é um caminho sem volta, esse daqui. Mas acho que vai ficar muito bonito o vaso, ó. A gente corta esses excessos de raiz, né? Limpa bem bonitinho, corta tudo isso aqui, ó. Faz assim, ó. Aqui também dá pra tirar, que tá bem grande. E essas coisas que ficam sobrando, fica só tomando a energia da planta. Daí, às vezes, a planta não desenvolve justamente por causa disso. Ó, esse aqui é bem grandão, né? Esse já vai ficar um vaso já bem grande, bem bonito. Então, são essas plantas? São essas plantas. Aí, então, agora eu vou deixar vocês em time-lapse. Eu já até arrumei as coisinhas aqui. E eu vou plantando, vou ajeitando. Eu trouxe terra, pedi pro marido trazer lá da chácara uma concha de terra, concha do trator, sabe? Bem grande. Aí ele colocou no piso pra mim aqui atrás, gente, tá uma bagunça de terra ali. Mas aqui daí eu vou mexendo nos vasos, ajeitando, e daí fica mais fácil. E a terra de lá veio do tipo debaixo das árvores, aquela terra boa, sabe? Bem cheia de nutrientes, bem maravilhosa, é aquela terra lá. Então eu vou plantar. E até vocês podem achar estranho que eu planto, não planto com substrato preto, né, as minhas suculentas. Por que disso? Que eu já recebi muita pergunta. Aqui a gente tem terra vermelha e dá super certo também, tá? Não que o substrato preto ele dá certo, pra você que não tem acesso à terra e tudo mais. Mas outro tipo de terra também dá certo a suculenta. Qualquer terra dá certo pra você plantar suculenta. O que não dá certo é você plantar num vaso que não vai escoar a água, que vai ficar aquela terra encharcada, que não tem uma drenagem legal, sabe? Aí ali sim vai apodrecer a tua suculenta. Porque a suculenta, ela é uma planta de muito sol e de terra seca, sempre assim. Ela é uma planta tipo de deserto mesmo, né? Então não pode ter muita água. Elas gostam sim de água, mas não em excesso. Então você pode molhar suas suculentas tranquilamente, pode plantá-la na terra tranquilamente. E experiência minha mesmo. Eu tinha as minhas todas em potinhos, latinhas, quando eu comecei, há alguns anos, quando eu comecei a mexer mais com plantas, eu tinha tudo assim separadinho, e naquela época eu comprava o substrato e plantava, porque foi um pouquinho antes da pandemia, que daí explodiu, né, a febre pelas suculentas, daí todo mundo queria suculentas, então foi um pouco antes. E as minhas, elas ficavam bonitas por um tempo e depois elas começaram a ficar feias. Aí eu até pedi aconselhamento para quem entendia mais, né? Vento, só mais um pouquinho. Para me dar umas dicas legais. Eu recebi uma dica de uma senhora que, gente, ela tem uma horta maravilhosa, as plantas dela são maravilhosas, as suculentas dela tudo maravilhosa, e adivinha que jeito que é plantado? Tudo na terra, tudo cheio de esterco, de gado mesmo. Então, assim, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem bonito. Daí ela falou pra mim, Aline, tira todas as suas suculentas das latinhas e coloca na terra que você vai salvar elas. E eu fiz isso e eu salvei muita suculenta mesmo, e elas se desenvolveram, gente. Suculenta que era miudinha assim, eu tenho suculentas gigantes assim, sabe? Então, coisa mais linda. Então, o problema nunca é a terra, né? Sendo terra boa, tudo bem. O problema é sempre a drenagem tem que estar boa, entendeu? Aí vai funcionar. E as outras plantas, normal, né, gente? É esterco, tem que trocar. Vaso, você tem que cada pouco, alguns meses, demorando a quantidade de nutrientes que tem a tua terra ali, você tem que substituir, você tem que trocar, porque senão a terra vai ficando fraca e a planta, ela vai decair mesmo, né? Então não tem jeito, não tem que trocar.
As minhas plantas que estão na casinha verde, a maioria delas todas eu troquei terra já faz tempo, então estão todas bem bonitinhas, né? Então, em breve terei que trocar tudo novamente. Até tem uma... Eu ganhei uma... Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de tour. Eu ganhei umas mudas não dá pra dizer que é muda, gente. Eu ganhei vasos praticamente prontos. Era dentro de umas latinhas assim, de flor de maio, de uma seguidora minha. Pediu que ela está assistindo aqui o vídeo, porque ela sempre assiste, né? Então já um abraço pra você, minha amiga. Eu vou falar o nome dela no próximo vídeo, no vídeo do tour, tá bom? E elas já estão florindo. Só uma que não tá legal. Eu acho que aquele vaso está doente. Todas foram trocado terra, trocado vaso, tudo cuidado, bonitinho. Mas uma não tá legal, tanto é que ela não tá bonita. Ela não tem flor, as outras estão todas com flor. Então, assim, acontece, né? Acontece. Provavelmente eu vou tirar ela daí da casinha de plantas, porque eu tenho medo dela passar alguma doença, alguma coisa para as outras, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Chega de papo, bora começar a trabalhar. Vou plantar aqui, vou deixar vocês em time-lapse ouvir uma musiquinha bem gostosa enquanto eu vou trabalhando. Depois no final eu mostro pra vocês, tá bom? Então vamos lá comigo? Terapia em dia. Tudo pronto por aqui. Aí alguns eu nem acabei usando. Tipo, até agora eu tinha dado uma diminuída no vento. Só quando eu comecei a falar com vocês, o vento aumentou de novo. Sumiu tá nosso sol, gente. Tá fechando, acho que vai vir chuva, sabia? Tem previsão de chuva, mas todo dia tem previsão de chuva, nunca vem nada. Aí esse aqui que eu queria usar, comprei pra mim usar, acho lindo. Já vi tanto arranjo bonito assim. Mas eu queria usar de um outro jeito, sabe? Aqueles que você coloca, tipo assim, daí você coloca deitadinho, coloca plantadinho uma suculenta. Só que, claro, esse aqui é pequeno, né? Teria que ser maior. Eu ocupei o maior pra poder plantar uma jade que eu tinha ali num vaso de plástico. Aí tava o plástico ressecado e eu troquei. Aí eu vi o que eu tinha comprado pra fazer parzinho, que daqui que daria certo, que é um vaso desse material aqui também, de barro, só que grandão assim. Aí ia ficar bem bonito pra você colocar esse aqui. Ia vir um outro que é
tipo um baldinho também, que colocaria do lado, então ficaria bem bonitinho. Mas não deu certo pra agora, tá? Então esse aqui eu guardarei com muito amor e carinho, que logo eu vou usar. Vou quando eu comprar de novo, aí eu compro suculenta, aí eu faço o arranjo como eu queria fazer. A gente faz com aquilo que a gente tem em mãos, né, gente? Não vamos deixar perder nenhuma planta. Aí aqui, ó, essa aqui, ó, ficou bem bonitinha. Todas elas eu plantei do mesmo jeito que vocês viram aí. Aí algumas eu finalizei diferente. Isso aqui que eu finalizei é aquelas palhinhas que vem nessa cesta de café da manhã, sabe? Então é só a gente guardar numa sacolinha que a gente tem pra sempre. Esse meu aqui até pegou um pouquinho de chuva, que tava numa sacola ali, pegou chuva e ela ficou escurinha, ela não é mais clarinha como era. Ó, mas dá super também. Aí eu já coloco numa sacola tudo que tem esse tipo de palhinha, vou amontoando tudo ali. Quando precisa pra forração de vaso, aqui pra finalizar, qual que é pra finalizar é o quê? Pra ficar bonito e pra ficar prático. Prático porque a hora que eu for molhar com a mangueira, eu não quero que bata na terra e saia voando terra pra tudo quanto é canto. Vai sujar vaso, vai sujar outras plantas, suja o chão. Gente, fica feio. Então eu usei a palhinha, que é uma forma de você colocar, mas é pra você colocar em plantas que precisam bastante de água, tá? Então, tipo, suculenta não é legal você colocar ali. Suculenta sempre finaliza com pedra, com argila. Eu finalizei os meus. Isso aqui é seixo de rio. Ele é bem baratinho na floricultura. E tem também aquelas pedrinhas branquinhas que você compra os pacotinhos, só que eu acho caro aquilo lá. E eu já vi gente falando que aquilo lá não é legal, por causa do pozinho que deixa branco a pedrinha, sabe? Elas são lindinhas. Normalmente quando você compra muita planta, já vem aquelas pedrinhas, fica uma gracinha, mas diz que não é muito bom pra planta. Não sei se é verdade ou se não é. Mas o que eu sei é que é caro um pacotinho daquele lá. Então eu acho que não compensa quando você tem muitas plantas, né? Vai de gosto para gosto. Como eu plantei aqui na terra, quando eu molhar, conforme vai passando, que vai chover em cima, vai molhando, e vai isso, vai aquilo, vai dando o tempo, aquela branca vai ficar da mesma cor do seixo do rio. O seixo do rio, gente, você compra meia saca, aqui eu paguei R$35, meia saca de seixo. E dá pra arrumar muito vaso. Esse aqui é pequeno, tem um que é menor ainda que esse daqui, que não tinha naquele dia lá. Nossa, tem um mosquito me grudando, vocês viram? Tem um que é menor que esse aqui, e daí, claro, tem maior, tem pra todo quanto é gosto, né? Mas esse daqui eu achei bem barato, até se tem na tua cidade aí, que preço que é, se você já faz uso, né, de comprar. Esse que eu comprei numa floricultura aqui na cidade, achei por R$35 meia saca. Eu comprei meia saca porque vendia meia saca e também uma saca seria muita pedra mesmo. Apesar que quando eu tô mexendo com um monte de vaso, eu acho que uma saca vai rapidinho também. Mas, gente, eu usei isso aqui, já usei num monte de outros também que eu tinha ali que tava sem, e ainda tem um monte de seixo pra usar, então rende bastante. Aí, esse aqui, ó, eu plantei aqui, esse pote aqui é de alguma coisa que veio, sei lá o que aqui dentro. Aí eu furei ali e plantei esse galinho aqui, eu vou colocar ali em cima da caixa d'água, que é onde tem vários galinhos assim de suculentas que foram decapitadas. Então eu deixei lá, porque lá eu vou cuidando, elas vão brotando e darão novas suculentas. Esse aqui vai pra lá também, eu acho. Aí, essa aqui ainda faltou. Faltou um pouco de palhinha aqui, porque acabou a minha palhinha. Eu vou ver se lá no ateliê, lá dentro, eu tenho ainda palhinha pra daí acabar de colocar aqui. Essas plantas aqui, elas são pendentes, mas eu não vou pendurar nenhuma agora, porque eu tô sem espaço pra pendurar ali. E como elas estão pequenininhas, ainda não estão caindo, nada assim, como é pra ser, então ainda vou, por enquanto elas vão ficar numa prateleira ali, bem bonitinha, até elas começarem a se desenvolver. Aí a hora que elas começarem a cair, eu tenho que dar meus pulos, né? Aí essas aqui, ó, eu plantei, vocês viram que essa aqui é aquela jiboia prateada. Então eu plantei ela de duas formas, tá? Porque eu sempre plantei assim, ó. Desse jeito aqui, eu aprendi a plantar assim. Que você corta, enterra um pedacinho aqui e vai dar certo. E sempre deu certo. Então eu fiz esse assim e eu finalizei, isso aqui é... Ai, como é que faz? Como é que chama isso aqui? Casca de pinos, tá? Casca de pinos também bem baratinho. Você compra. Eu tenho um monte aqui, porque isso aqui você tira de um vaso, que às vezes morreu a planta, você pode reaproveitar. Eu tô tirando muito dessa casca de pinos do próprio jardim, como tá desmanchando o jardim ali, as plantas estão indo lá pra chácara. Então, aquilo ali vai sobrar ali e eu não vou descartar. Então, eu estou recolhendo aquilo ali e estou aproveitando para fazer a forração também dos outros vasos. Já essa daqui, eu plantei de uma forma que eu vi na internet e a gente vai avaliar, ver como é que ela vai se desenvolver. Porque eu não tenho ideia se dá certo ou não, acredito que dê certo também. Porque ela tá toda enterradinha, vocês viram, eu fui fazendo círculo, né? E errando todo o cabinho, ficou só as folhinhas
pra fora. Então, como eu tinha 4 mudinhas dessa daqui, então eu fiz dessa forma. Então ficou um vaso assim e um vaso assado. Desse jeito aqui, tá? Eu vou mostrando pra vocês se dá certo assim. Vamos fazer um teste, já que a gente tinha muda que dava pra fazer um teste, né? Aí esse daqui também, ó, todo enterradinho assim, ó, bonitinho com as folhinhas de fora. Depois tem que dar um banho nelas. Só como fechou o tempo aqui, eu acho que pode ser que venha a chuva, eu não vou molhar as plantas. Hoje eu não vou molhar nenhuma delas. A terra tá bem umidazinha, o certo é quando a gente planta já molhar. A minha casinha de planta, eu molhei ontem, elas todas estão bem molhadinhas, então amanhã, se chover, vamos ver se vai chover, vai dar uma molhadinha nessas aqui. Se não chover, amanhã eu vou ali e molho somente essas aqui que eu replantei. Esse aqui também, ó, ficou bem bonitinho, ó, coloquei aqui a casca de pinos, pequenininha aqui. Esse aqui ficou lindo, né? Olha como ficou lindo esse, gente. Ficou bem lindo. Isso aqui reproduz, gente, parece mato, sabe? É um inso. Então, não plante no chão, tá? Porque você vai se arrepender de plantar no chão, né, Antônio? Enquanto eu tava aqui arrumando os vasos, o Antônio tava deitado aqui no chão. Gente, esse gato vive aqui nas beiradas. Mesmo brabo, né? Chato. Ele briga, ele é briguento, ele briga os outros gatos, ó. Mas ele fica aqui, né? Mas ele já foi mais brabo. Ó as orelhas dele, ó. Puro gato brabo, né? Não? Aí eu plantei na chaleira aquelas mudinhas que eu falei pra vocês, ó. Gente, essa chaleira aqui, ela é um xodózinho. Essa chaleira eu ganhei quando tava fazendo enxoval, eu ganhei da minha mãe. Uma chaleira e uma leiteira. A leiteira ainda tá em uso, capenga, coitada. E eu usei muito essa chaleira aqui no fogão a lenha, mas muito mesmo. Aí ela furou. Ela furou porque eu areava ela demais. Ela nem é de arear, né? Mas eu areava muito embaixo. E ela acabou furando o fogão a lenha e veio pro jardim. Tá meio sem cor, né? Precisando passar um verniz nela, alguma coisa assim, pra deixar ela mais bonita. Vamos ver se a planta vai desenvolver. Eu tinha suculentas nessa chaleira aqui, aí eu mudei as suculentas, os bichos estão me pegando aqui nas pernas. Eu mudei as suculentinhas daqui, aí eu coloquei num outro vasinho, né? Aí agora eu plantei essas daqui. Deixa aqui. Acho que vai ficar bonito. Aí aqui, ó, eu plantei, não sei se vai pegar aquela flor de cera, gente, porque eu tava olhando, tava praticamente seco. Como era um galinho que tava quebrado, ele não foi quebrado para fazer muda, ele tava quebrado e ele já tava bem desidratado. Então eu vi que tava bem sequinho. Eu não sei se vai vingar, mas vamos fazer um teste, né? As folhas, elas estão um pouco desidratadas, mas elas estão bem verdes. Pode ser que dê certa muda, né? Vamos acompanhar também. Mas tá aqui. Até botar um pouquinho de palhinha aqui atrás. Nossa, eu fiz milagre com o resto de palha que tinha aqui. Tá, esses aqui que eu plantei. As suculentas que eu plantei, vocês viram aqui. Todas finalizadas também com seixo. Aí esse aqui, ó, é numa tigelinha de sopa, olha que bonitinho. Que eu ganhei, não lembro da onde que eu ganhei esse daqui. Também tá rachado embaixo. Aí então também já aproveitei. Esse aqui também é uma muda que eu tinha ganhado, eu não tinha plantado ainda, ó. Essa daqui tá meio feia ainda, né? Mas ela precisa se desenvolver bem, né? Pra ficar bem bonita. Essa aqui fica bem vermelha, fica coisa mais linda. Agora é uma época que as suculentas, elas entram em dormência, né? Então elas não vão dar aquela cor maravilhosa, linda. Elas praticamente elas são todas verdes. Mas depois, quando chegar a época certa, quando chegar a época certa, aí elas vão começar a dar aquele brilho maravilhoso, né? Aí o Shrek eu plantei os dois também naquele ali. Gente, olha que mimo esse vasinho. Eu achei muito lindinho esse vasinho aqui. Achei muito baratinho também. Tem que levar vocês lá pra vocês verem os vasinhos bonitinhos que tem. Então é uma coisa que eu nunca tinha feito aquisição, nada assim diferente. Mas como eu quero fazer um espaço bem legal na casa nova, na chácara, né? Assim, para as minhas suculentas. Então eu vou estar investindo nessas coisinhas. E eu acho, gente, que o mais bonito é essas aqui de barro. Ai, eu adoro essas de barro, eu acho lindo. Aí eu tinha também esses aqui trançadinho, que eu tinha ganhado. Faz tempo que tava ali guardado. Também já aproveitei, deu 2 aqui. Eu plantei elas ali. Essa aqui, ó, ela também tá rachada embaixo. Só que essa aqui tem que cuidar com a água, tá? Porque é a mesma coisa que você plantar na xícara. Se você plantar na xícara, você tem que cuidar que você não pode molhar muito. Então, assim, quando tá chovendo, coisa lá, eu preciso tirar essa aqui dali, que vai ficar pegando água, que ela vai apodrecer. Porque ela não tem pra onde escoar, tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar sem estragar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas não tem nada. Só que ela tá trincada. E essa daqui, eu já ganhei ela assim sem cabo e já ganhei ela trincada. E nossa, já faz anos que eu ganhei elas.
E eu planto e replanto, e quando cresce daqui eu tiro e planto de novo, lavo, guardo, e agora peguei de novo para usar e dura um tempão. Eu tenho também uma caneca de sopa que eu ganhei, que ia pro lixo também, quebrou o cabo, toda trincada, gente, faz anos que eu ganhei, nunca quebrou aquela caneca. E eu planto as mudas pequenas nela, de repente a muda tá grande, precisa mudar, aí eu vou lá e mudo de novo, lavo a caneca tá sem muda agora. Quando tiver mais suculenta eu vou plantar naquela caneca lá, porque ela tá lavada e guardada, agora esperando uma nova planta pra morar nela. Aproveitei também e tirei do vasinho, tem que apagar o preço aqui, né, que não saiu o preço, mas ó, R$7 esse vasinho lindo, muito lindo, achei ele maravilhoso. Aí eu plantei essa suculenta que eu não tinha mudado ela ainda, ela tava no potinho que eu trouxe da floricultura. Olha que linda. E ela já tem 2 bebês vindo ali, ó. Então logo, logo terei que mudar novamente. Suculenta é isso, né, gente? Você vai mudando, ela vai crescendo. Se você colocar num vaso bem grande, ela vai ficar muito grande. E se você manter em vaso pequeno, elas vão ficar pequenas, mas tem que ter cuidado, né? Essa aqui também, o vasinho é do mesmo desse, ó. Aí eu tirei uma só aqui, e ela é bem sensível, essa daqui você encosta já vai caindo as folhas dela, sabe? Então você tem que cuidar. Aí eu deixei as outras 3 aqui, ó, no potinho, porque aquela ali era maior, né? Então eu deixei as 3 aqui. Falta limpar esse pote aqui, né, que agora ficou sujo. E daí vai crescer aqui também. Então é isso. Eu vou colocar agora ali na casinha de plantas. E eu já agradeço a companhia de vocês, tá? Ter ficado comigo nesse vlog. Eu fiquei animada pra gravar vlog de novo pra vocês. Altos e baixos, né? Vida real pra todo mundo é assim. A gente tá bem, daí às vezes a gente não tá muito legal e a gente volta a ficar bem. Então, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje no vlog. E tinha muito mais coisa pra mim pôr nesse vlog pra vocês, mas vai ficar pro próximo vlog, senão ele vai ficar gigantesco. Então vou só colocar minhas plantas lá, daí eu mostro pra vocês pra finalizar o vídeo, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês sempre aqui comigo. Já deixa o like no vídeo, tá? Dá uma olhadinha se você tá inscrito ou não. Manda esse vídeo pra uma amiga sua, compartilha aí no grupo do WhatsApp da família. Fala pro pessoal, vai conhecer a Aline, vai conhecer a casinha da Aline lá. Vamos chamar mais gente pra fazer a nossa família aqui no YouTube crescer bastante, tá bom? Então fiquem com Deus e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!